Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Aqui, ó. Agora eles vão... Isso aqui eu acho... Aqui, ó. Tem um comunicado aqui. São Paulo é 20 de agosto de 2021. Comunicado. Aqui, ó. Depois eu vou ler esse comunicado aqui. Eles vão acabar tirando os testemunhos. Mentirosos, né? Eles vão acabar tirando os testemunhos e deixando só esse ensaio michuruca aqui. Começa com 10 minutos. Que agora o comunicado aqui fala 10 minutos. Em São Paulo, né? Mas todo mundo pode fazer. Só que o que São Paulo... Se o São Paulo peidar, aí todo o Nordeste, Norte, todo mundo, todos os outros anciãos bunda mole, vai copiar. Sabe, é o Brás, né? Antes desse comunicado aqui, eu vou falar de uma coisa aqui que... Se você é CCBista há muito tempo, tipo 25 anos, 30 anos atrás, de 20 para trás, e você está dentro da congregação, porque você tem que estar dentro lá para saber das coisas, né? A não ser que você pegue aqui as informações do canal do Cavaleiro CCB e fique dizendo que sabe, mas não sabe, né? Porque se você estiver dentro da congregação há muito tempo, 30 anos atrás, hoje tá uma profanação geral, né? 30 anos atrás, mais de 25. Mais de 25. 30 anos atrás, se você era organista, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, porque a organista era muito perseguida. Qualquer coisinha que o organista fizesse, ela perdia, ela não tocava na igreja. A organista tinha que usar, qualquer coisinha que a organista era uma das pessoas mais perseguidas na igreja, era organista. Era organista. Organista tinha um maldito ensinamento do maldito Brás, que dizia que ela tinha que usar roupa, aquela blusa, aqui, ó, para baixo do cotovelo e mais ou menos aqui, ó, no meio aqui. Se ela não usasse, ela perdia, ela deixava de tocar. Ela era divertida, depois tomava um gancho, depois sofria perseguição para outra tocar. A organista era uma das pessoas mais perseguidas. Ela perdia se ela continuasse. Se ela cortasse a ponta do cabelo, ela perdia a liberdade de tocar. Quem tem 5 anos de batizado na igreja hoje, 5, 10 anos para cá, se contar isso a ele escandaliza, porque ele fala, sério? É. A organista toca, se ela cortasse a ponta do cabelo. O cabelo é assim, né? Da mulher. Se ela cortasse aqui, ó, para deixar igual esses dois aqui, ó, ela perdia a liberdade. Ela perdia a liberdade. Sabe? Dá uma pausa aqui. Ela perdia a liberdade. Se ela cortasse a ponta do cabelo, ela perdia a liberdade. Se o ministério não visse, o encarregado visse, o encarregado via. Ela cortava. Então, se o músico floreasse, lembra de floreado? E não estou falando de floreado aqui, na hora que estava tocando os hinos no culto, não. Era fora. Nas visitas. Se juntasse música e floreasse, ele perdia a liberdade. Ele era chamado no quartinho. Se você fosse chamado no quartinho, geralmente você saía de lá puto da vida, e aí você continuava fazendo, aí você acabava perdendo a liberdade. Ou caía na boca do povo. Você era chamado, sabe do quê? De não estar na comunhão, é rebelde, não dá ouvido aos ensinamentos. Porque a Bíblia, a Bíblia hoje, que o Cavaleiro CCB aqui, ele não fala contra a congregação cristã no Brasil, ele fala contra os pecadores dela. E hoje a Bíblia da congregação é os malditos estatutos, não o estatuto da igreja, do CNPJ, porque todo CNPJ tem um estatuto, né? Sabe? Todo CNPJ tem um estatuto. Um clube de futebol tem um estatuto. Uma ONG tem um estatuto. Muitas coisas têm estatuto. Mas o estatuto da congregação hoje
a Bíblia da congregação é os estatutos, é os tópicos de ensinamento, é os conselhos, é circular. Deu uma circular, era uma circular dessa, uma merda de circular dessa aqui, um comunicadinho desse aqui, de merda, é a Bíblia. Então tem que fazer. Porque se você não fizer, vem as bestas feras, te põe num quartinho e te açoita. Aí você endurece a cerviz, continua fazendo, aí eles vêm. Sabe? Então, se um músico fosse levado para o quartinho, todo mundo ficava sabendo que você foi para o quartinho. Muitos deles não davam o braço a torcer, aí continuava fazendo, aí o ministério já chamava você de rebelde, de não estar na comunhão, de desobediente, no culto te batia com as cartinhas de Paulo, com as cartinhas de Pedro, de Tiago, dos apóstolos, e muitos deles perdiam a liberdade. Organista, músico, se tivesse um cargo. Como é que funcionava? Funcionava assim. Se a organista tocasse, e aqui eu não vou nem falar, e depois eu vou falar de separação de outras coisas, que aí você já era. Se a organista perdesse a liberdade por tocar, se você, antigamente, eu não estou falando de antigamente 50 anos atrás, não, estou falando de antigamente 30 anos atrás. Antigamente, se você perdesse a liberdade na igreja, como é que funcionava? Funcionava assim, se você perdesse a liberdade. No começo, você continuava congregando. Imagina, você é músico. Imagina, você é organista, perdeu a liberdade. Aí você sentava nos bancos lá da misericórdia, os bancos lá atrás, por último. Você chegava já às 7h30. Mas aí você era tratado indiferente, você era tratado com desprezo. Ninguém queria mais amizade com você, porque você estava sem liberdade. Quem anda sem liberdade acaba se manchando, né? Porque ele está sem liberdade. Todo mundo acha que você é cúmplice ou está concordando com aquela pessoa que está sem liberdade. E quem está sem liberdade é pecador, né? Era pecador. Se você estava sem liberdade, era pecador. Você não está na comunhão com a igreja. Você não tomava Santa Ceia. Se você não tomasse Santa Ceia, você não estava na comunhão com a igreja nem com o ministério. Para você ser crente, você tem que estar na comunhão com a irmandade e com o ministério. Se você não tivesse com a comunhão, você era pecador, era considerado pecador. E o que acontecia? Você era fraco, você não tinha estrutura, você não tinha fé, aí você sentava lá atrás. Mas aí você não era convidado para casamento, não era convidado para aniversário, não era convidado para viajar, não era convidado para ir congregar fora, cidades assim, que é 50 quilômetros, 20 quilômetros. Você não era convidado para nada, você ficava... Com o tempo, você ia esfriando, com o tempo você ia esfriando, e aí você parava de congregar. E aí, já era. Muita gente sofreu isso. Muita gente sofreu isso. Porque ela não era considerada... Santa Ceia você não tomava. Isso se a organista cortasse a ponta do cabelo. Se um músico floreasse ou respondesse a encarregado. Sabe? E se a mulher, ou o marido, ou o homem ou a mulher se separasse 30 anos atrás, já era, mano. Já era. Olha, eu conheço um caso eu trabalhei com esse CC besta. Ele fornicou, ele era um rapaz, ele fornicou, ele namorou uma moça, aí antes de casar, eles deitaram junto, teve um acontecimento, bom, você entendeu. Teve um acontecimento ali e eles fornicaram. Esse rapaz era músico. Ele ficou 20... Não foi 20 anos, não. Eu não sei se foi 12 ou se foi 20 anos. Que ele ficou sem liberdade. Vale? Fornicou. Ele ficou sem liberdade. Só que ele casou com essa mulher que ele já era um namorado. Ele casou com ela. Hoje era casado. Ele tem... Bom, pelo que eu não sei se hoje estão casados, mas
quando eu vi ele pela última vez, ele estava casado com ela, ele tinha 3 filhos. Um rapaz até já adolescente. Ele ficou, rapaz, eu não sei exatamente se foi 20 ou se foi 12 anos que ele ficou sem liberdade. Ela tem liberdade, mas ele ficou 12 ou 20 anos sem liberdade porque fornicou. E o que é que acontece hoje? Hoje, as pessoas estão casando, as pessoas estão separando, até ministério. E tá pregando, atende culto, casal aí, o CCB está aí, ele traiu a mulher, pegou com outra, ele traiu a mulher com outra, ou está com ela, e ele vai na igreja e tem liberdade, e ela também tem liberdade. Gente do ministério aí que está pecando, está separando, está se divorciando e continua com liberdade. Agora, por que naquele tempo era assim e hoje é assado? Hã? Por que naquele tempo a doutrina era assim e hoje é assim, tá aberta? Qual dessas duas doutrinas está mentindo? Porque o ministério é o mesmo. Essas bestas feras que estão no Brás, que são os anciãos. Quem é o conselho que manda na merda? Não é o conselho dos anciãos mais antigos do Brasil? 30 anos atrás eles eram anciãos. Eles já eram anciãos. Eles já estavam no Brás. Muitos deles já estavam no Brás. Já estavam em São Paulo. E hoje assentam no conselho. 30 anos, 25 anos atrás. Porque eu tenho 21 de batizado. Eu tenho 21 anos de batizado. Hoje completa 21 anos de batizado. Hoje é quanto? Hoje é 22. Eu completei 21 anos de batizado ontem. Hoje é domingo, completei no sábado. 21 anos de batizado. 21 anos de batizado, esses malditos que hoje estão no conselho, eles já eram ancião lá atrás. Né? Por que a doutrina hoje é diferente? Hoje, o sujeito aí estão se divorciando, casando, separando, e eles continuam tocando. A mulher organista continua tocando. Sabe? Hoje, as pessoas estão casando, separando e continua a mesma coisa. A organista casa, separa, continua tocando. O músico casa, separa, continua tocando. O ministério, só se for um caso assim muito grave. Hoje não tem mais pecado, é profanação. Profanação. Vai lá, conversa, tá? Conversa com o ministério, tá. Continua tocando. Lá atrás não. Lá atrás tudo era proibido. E qualquer coisa que você fizesse, você já ia passar a linha. Depois do culto, tinha uma... Quando você chegava no culto, alguém te comunicava, olha, depois do culto não vai embora não, que o ministério quer conversar com você. Aí se um caso fosse mais ou menos simples, era dentro da igreja mesmo. Todo mundo ia embora, ficava só as esposas e os parentes daquele ministério que ficou, e aí, dentro da igreja, na frente do púlpito, na frente da tribuna, botava você ali, e aí todo mundo falava com você. Se o caso fosse relativamente simples. Aí, ficava 2 anciãos, cooperador, diácono, cooperador de jovem. Então, se o caso fosse relativamente simples, depois do culto, você ficava ali e aí eles falavam. Aí eles falavam. Com qualquer coisa. Sabe por quê? Isso aconteceu comigo uma vez. Acho que eu não tinha nenhum ano de batizado. Eu não tinha nenhum ano. E até hoje eu desconfio pelo que foi. Mas eles não contaram o motivo por que foi. Eu cheguei para congregar lá na cidade, eu fui batizado lá no interior de São Paulo, na região ali, eu não vou dizer o nome da cidade não, mas ali entre Campinas, Sorocaba e Piracicaba. Naquelas cidades dormitório ali, cidadezinhas pequenas, sabe? Porque Campinas é uma regional, Piracicaba uma outra regional e Sorocaba outra regional. E tem aquelas cidades no meio ali que é cidade dormitória. Então uma vez eu morava numa daquelas cidades. Então uma vez me fizeram isso comigo. E eu nem sabia por que foi. Eu desconfiei por que foi, mas não sabia. Eu também não perguntei. Deixei
Para ver se... E os covardes, vagabundo, bunda mole, não tiveram nem coragem de dizer porque eu estava ali. Só disseram que queria conversar comigo. Aí ficaram ali, fazendo que nem mineiro, sabe? Comendo pelas beiradas, falando assim, pelos cotovelos, assim. Mas ninguém tem coragem, tudo vagabundo, tudo bunda mole. Ninguém tem coragem de dizer para você, Deus, foi isso, 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 você está aqui por isso e isso. Não, ficaram só fazendo perguntinha, sabe? Eu não era que nem era hoje, porque se eu fosse que nem hoje, eu já dizia, fala logo o que vocês querem, seus vagabundos, fala logo. Qual é de vocês? Bom, se bem que hoje eu não ia, né? Mas se fosse hoje, dizer, fala logo, rapaz, filho, seja um homem, fala logo, qual é o problema? Sabe? Então aí eu fiquei ali na minha, não tinha nem um ano ainda, fiquei ali na minha, e os vagabundos, e fica, aí um perguntando pro outro, e outro perguntava pro outro, parece que ninguém tinha coragem de falar, para ver se eu entendia e, entendeu? E me defendia, não sei de quê. Então qualquer coisinha que você fizesse, ou que eles não gostassem, não era que você fizesse de errado, é que eles não gostassem. Porque pisar na Bíblia pode, só não pode é pisar na merda dos tópicos dessas bestas feras. Na Bíblia você pode transgredir à vontade. Mas se pisar no tópico, sabe? É o tópico, o santo tópico. Então, qualquer coisinha, mas isso aconteceu comigo, mas eu vi acontecer com várias pessoas. O organista era chamado a atenção O organista era chamado a atenção no ensaio, rapaz. No ensaio regional. Igreja com 800, com 500. Igreja lá, na cidade lá onde eu morava, tinha capacidade, uma igreja lá tinha capacidade, teve ensaio lá que tinha 800 músicos. Se a organista cortasse a ponta do cabelo, e lá no ensaio lá, os encarregados regionais, os anciãos, jogavam na cara de quem cortava-se a ponta do cabelo, e aí todo mundo começava a olhar pro cabelo das irmãs, se tinha cabelo cortado. Aí ela estava ferrada. Sabe? O organista apanhava no ensaio, cortasse a ponta do cabelo já era. Então, muitas delas tinham pavor, não queriam nem ver tesoura, porque se cortasse a ponta do cabelo, caía na boca do povo. Então, qualquer coisa. Hoje estão separando. Hoje o casal separa aí de você, continua com liberdade, toma Santa Ceia, faz tudo. Você vê? Então, o maldito ministério é por conveniência. É por conveniência. Hoje está assim, vamos. Sabe? Então está tudo tolerado. Hoje aí estão casando, se divorciando. E ainda. Antigamente não tinha Facebook, né? Nem Twitter, nem Instagram, nem nada. Hoje os CCBs, eles estão se divorciando, ainda atualizam no status de divorciado. Ou seja, porque não é mais nada. Tem vários casais aí que eu vi casando, hoje estão tudo separados. Sabe? Hoje estão tudo separados. E tudo continua com liberdade. Não perde mais liberdade. E aquele pessoal lá que foram para a salinha, aquele pessoal lá de 20, 30 anos atrás, que perderam o ministério, perderam o cargo, que foram para a salinha, que nem eu, que não fui para a salinha, mas fui chamado a atenção, não sei porquê. Mas muitos deles foram chamados a atenção, foram para a salinha, porque tinha uma TV, porque cortaram a ponta do cabelo, porque florearam o instrumento, porque isso, porque aquilo. E esses vagabundos, esse maldito, vossos bufões, vossos capeta em Cristo, esses filhos do diabo, dos quintos dos infernos, do conselho dos anciãos, eles já eram ancião daquele tempo. Eles já eram ancião naquele tempo. Por que mudou? Ou aquela bosta era a bosta de doutrina do homem, ou é hoje. As duas coisas, claro, né? Rapaz, você imagina quem perdeu liberdade? Você imagina? Você parou para imaginar? Você já parou assim para pensar? Quem saiu da graça? Quem saiu da congregação e foi para o mundo? Porque perdeu liberdade de tocar, perdeu liberdade de ser organista,
por aquelas coisas. E hoje está vendo tudo isso. Você parou para pensar isso? Hã? Você parou para pensar? Aquelas organistas que só porque cortou a ponta do cabelo, que não podia usar maquiagem, nem mal é mal aquela base que mulher usa, né? Aquela base. Mal é mal aquela base, uma mulher que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Você já imaginou aquelas irmãs que perderam a liberdade, que foram açoitadas publicamente no ensaio, porque cortou a ponta do cabelo, porque usou isso ou aquilo. Nem vou falar aqui de joias, né? De corrente, de coisas, que não podia mesmo. Imaginou aquele pessoal que perderam liberdade por isso, que foram açoitados por isso, e hoje está vendo isso aí. Hoje, divorciando, continuou com liberdade, traindo, continuou com liberdade. Imaginou, você já parou para pensar, e se fosse com você, rapaz? Você aí que fala, esse irmão só vê as coisas erradas na congregação. Você imaginou se fosse com você? Você fala assim porque não foi com você, rapaz. Como diz o ditado lá, pimenta no dos outros é refresco. Você fala assim porque não foi com você. Agora, preste atenção, pare para pensar naquele pessoal que não podia ter TV e hoje está vendo aí. Muitos deles estão vivos. Muitos deles estão vivos. Isso aqui foi 20, 25, 30 anos atrás para trás, rapaz. Quem tem 20 anos já passou por isso. Quem tem 20 anos de batizado na congregação cristã do Brasil passou por isso, viu isso. Você não podia assistir, você não podia ter TV na sua casa. Você não podia ter TV na sua casa. Você não podia assistir um telejornal. Se você fosse músico, você não podia assistir um telejornal. Você não podia ouvir CD de hino. Hino, você não podia ouvir. Tinha ensinamento. O maldito Braz, os vagabundos do ministério, eles pegavam o dinheiro das coletas, iam para a Assembleia Geral no Braz, em São Paulo, e botavam ensinamento que você não podia ter CD de hino, ouvir hino, você tinha que tocar de viva voz. Que Deus só ouvia o seu louvor se fosse da sua boca mesmo, porque se você botasse um CD ou uma fita cassete e acompanhasse o cântico, Deus não ouvia. E esse maldito tópico foi no Braz, que saiu do Braz, foi vários tópicos assim, todo ano. Você imaginou? Era proibido. Não pedia liberdade, mas você não podia ter CD de hino. Até o cooperador de jovem lá, que eu fazia comum, ele tinha um CD. Ele tinha uma caminhonete, cabine dupla, ele tinha CD, ele comprava na frente do Braz. E no Braz saía tópico que você não podia ter CD. E tinha vendedor de camelô no Braz, em frente a o Braz. E que fazia comum no Braz. E tinha tópico. Mas você era desobediente. Sabe? Você era desobediente. Mesmo assim, você era chamado de desobediente. Você não ia para um cargo. O ministério, esse cooperador de jovem, ele era amigo do ancião. Por isso que ele tinha CD no carro dele. Que ele era amigo do ancião. Ele tinha dinheiro. Ele construía a igreja. Ele reformava a igreja. As igrejas, muitas das igrejas da cidade, ele era cooperador de jovem. Muitas das igrejas da cidade, ele era chamado para fazer reforma, para construir igreja. Então, por isso que ele usava o CD, porque ele tinha a testa de ferro. Ou você acha que porque ele era... Não, ele tinha testa de ferro, ele tinha condição, porque a família da mulher dele também tinha condição. Então, ele usava o CD. Mas porque ele tinha testa de ferro. E ele construía a igreja. Ele era aposentado, bem aposentado. Ele fazia caravana para ir levava a mocidade para ir em reunião de mocidade dos anciãos. E tudo que ancião quer é casa cheia. Casa cheia tem ingresso. Foram vendidos vários ingressos. Ingresso, você está falando, sentido figurado aqui. Você entendeu, né? Então o ancião quer casa cheia, vários ingressos, que tem vários ingressos, a bilheteria rende e a cozinha enche.
E ele enche o rabo de comida, sabe? E tem o cartão da igreja, sabe? Então esse cooperador, ele fazia caravana da mocidade e enchia. Então assim, o que é isso? Por isso que ele usava CD, porque era proibido. Quem fizesse isso não era levantado com cargo na igreja, por exemplo. Porque você desobedecia estatuto. Então você imagina aquele pessoal que sofreram essas consequências. Que está vendo hoje a baderna que está aí. Separação, mas tudo separa, não perde liberdade, nada perde liberdade hoje. Entendeu? Porque não foi com você, rapaz. Não foi com você. Então você não sente, você não se aflige pela quebra dos outros. Agora, quando pisa no seu calo, aí você. Ei. Mas é porque só quando pisa no seu calo. Mas caso contrário, você não sente nada por ninguém. Agora você imagina a organista lá que perdeu a liberdade ou foi repreendida porque cortou a ponta do cabelo. E hoje está vendo essa bagunça aí. Pai, você não tem coração, você não. Sabe, quem tem mais de 20 anos aí de batizado, e se lembra, se é que ele não foi. Agora vamos mudar de assunto aqui. Ah, você tá vendo esse comunicado aí? Aqui é. Caros irmãos, a paz de Deus, amém. Em recente reunião de representantes do Conselho dos Anciãos. Tem um conselho dos anciãos e tem os representantes do Conselho dos Anciãos. São os assessores. E tudo isso, mais crachá e mais despesas para os diversos, né? Porque esses representantes também vão ter acesso aos cartões, ao cartão corporativo da igreja. Você sabe que o presidente da República tem um cartão corporativo, né? Então esse cartão corporativo do presidente da República é ilimitado. Por que é ilimitado? Porque tem a questão de segurança nacional. Então ninguém pode saber, então é limitado. Só um grupo restrito de pessoas pode saber, porque é questão de segurança nacional. Não vou entrar nesse detalhe agora. Então ele tem um cartão ilimitado, então ele pode fazer o que ele quiser com aquele dinheiro ali, o caixa do governo paga. Então, o Brás também é assim, o Brás tem um cartão ilimitado, é só depois pedir os reforços das coletas. Então esses representantes aqui do conselho, eles têm o cartão dos diversos. E os diversos, sabe, os diversos pagam tudo. Os diversos pagam tudo. Se ele quiser entrar num motel lá e tiver um trambique com a CC besta, os diversos pagam. Tá? Não vai ter nota, né? Mas ele vai fazer ali um cambalacho. Pode sacar o dinheiro e fazer o ato com a CC besta e depois, glória a Deus, aleluia. É só glorificar o nome do Senhor. Eu senti da parte de Deus. Ô irmã, eu tô sentindo aqui, a irmã tá sentindo. Então vamos fazer aqui. Tá. Depois nós glorificamos o nome do Senhor. Você tá na comunhão aí? Tá. Então aqui, ó. Em recente reunião de representantes do Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, dos representantes, foi autorizado que o ensaio dos hinos para a Santa Ceia durante os cultos. Ou seja, não tem mais testemunho, tem ensaio de hino. Ensaio de hino para quê? Isso aqui é um pretexto para tirar os testemunhos. Por isso, eles vão dar um jeito de tirar esses testemunhos. Ou diminuir bastante. Que era meia hora, eles vão dar um jeito de botar, depois desses ensaios aqui, vão ensaiar outra coisa. Sabe? Então aqui, ó. O ensaio acontecerá no tempo destinado ao hino que antecede a palavra. Destinado. Deixa eu ver, o ensaio. Para tanto, deveremos observar os seguintes procedimentos. Aos procedimentos. O ensaio acontecerá no tempo destinado ao hino que antecede a palavra. Vamos fazer um ensaio. Vai ensaiar 2 hinos. Eles estão procurando um pretexto para alguma coisa. A frequência desses ensaios será semanalmente e devem ter a duração de no máximo 10 minutos. O irmão encarregado regional local responsável pelo ensaio deverá se posicionar sobre o púlpito.
Agora vão usar o púlpito. Agora pode subir no púlpito, né? Porque ensaio não pode subir no púlpito. Ali é lugar sagrado. Porque eles querem transformar o púlpito num lugar, naquele púlpito em cima. Sabe lá no Velho Testamento? Tem o primeiro santuário e tem o segundo. O segundo é só o sumo sacerdote. Então eles inventaram que regência não pode, de ensaio não pode ser em cima do púlpito, porque em cima do púlpito é o santo dos santos. É o capeta dos capetas, sabe? Os capetinhas ficam embaixo só o capetão pode subir lá no púlpito, sabe? O grande Satã. O servo do grande Satã. Então eles botaram e inventaram esse negócio de que não pode reger de cima do púlpito. Tem que ser ali embaixo. Então, já nesse ensaio aqui, eles abriram essa oportunidade. Agora, o encarregado pode subir no púlpito, né? O irmão encarregado, local responsável, pode subir no púlpito, tá? Atendendo o ensaio de forma a ser visível. Tanto para os músicos como para a irmandade. O irmão que estará no atendimento ao do culto também permanecerá em púlpito. Nossa. Esse cara tem uma regrinha. É nojento isso aqui, né? Isso aqui é nojento. Aqui, ó. Rogamos aos irmãos tiãos que instruam os cooperadores do ofício ministerial a tomarem conhecimento do assunto. Mas já não botou. Esses cooperadores já não estão vendo isso aqui? Essa merda aqui no site no site oficial com QR Code? Buscando referido documento em nosso site www, no acesso restrito. Essa bosta aqui tá no acesso restrito e vazou. Ou seja, eles botaram essa merda aqui de comunicado no acesso restrito. Uma coisa que é para todo encarregado saber, para todo ministério saber, para todo encarregado local, regional, os cooperadores do ministério. Eles botaram essa merda aqui, desse comunicado aqui, no acesso restrito. Porque se você procurar no aberto, lá não tá. Aí vazou aqui e eles estão mandando para os carregados regional, os carregados local, os cooperadores entrarem no acesso restrito. Não são filha do... Não vamos chamar filha da... São os filhos da... Sabe? Botaram essa merda aqui no acesso restrito. E aí vazou, tá em todo lugar aí. Vossos capeta dos infernos em Cristo, representante do conselho dos anciãos mais antigos do Brasil. Meia dúzia de vagabundo na congregação domina todo mundo. Porque os outros vagabundos, bunda mole, não tem coragem de falar um tio, não tem coragem de ser como Moisés, de falar um tio. Por isso que a merda da oração desses vagabundos não é ouvida, porque são tudo vagabundo, bunda mole. Usa o nome de crente, mas são bunda mole. Ancião bunda mole que vai na reunião e não tem coragem de dar de abrir o bico, de chegar lá e dizer, olha, mas essas bichas tá muita besteira aí, tá muito, sabe? Tá muito... Ancião bunda mole covarde que vai na reunião no Brás ou em qualquer outra reunião, não tem coragem de falar nada, só sabe dizer amém. E meia dúzia de cretino, de besta fera, pauta essas merda e os outros só dizem amém. Aí quando acontece alguma coisa com esses, depois eles saem e... eu não estou aqui para criticar a Irmandade, eu não vou criticar o ministério, eu saí da congregação, mas não vou criticar. Por quê? Porque viu esse negócio lá e não teve coragem de falar. Não fez que nem Moisés. Aí o sujeito não faz que nem Moisés, aí quer as virtudes e quer o poder de Moisés. Não faz que nem José, aí quer receber as bênçãos e o poder que nem José recebeu. Não faz que nem Paulo, aí quer receber as virtudes e os poderes que Paulo recebeu. Dos apóstolos, dos profetas, as mulheres também. Não faz que nem ela faz, que nem a Cícera fez, que nem a Débora fez, que nem a Sonamita fez, aí quer receber as virtudes do céu e o poder que nem elas receberam. Se lascar, rapaz. Toma vergonha na sua cara.
Ah, até mais.